Ei você, me diga, você já se perguntou o que faz uma pessoa prosperar e outra não? Já se perguntou por que alguns conseguem crescer financeiramente e outros não? Você já teve essa sensação consigo mesmo? A sensação que sua vida financeira está estagnada ou que não está andando como deveria? Muitos dizem que alguns prosperam e outros não, que é por causa do governo, do sistema e da falta de distribuição de renda. É claro que estes fatores influenciam a condição financeira das pessoas, mas influenciar não significa determinar. Inclusive, segundo o relatório da WealthX, 60% dos bilionários do mundo construíram a própria fortuna. Agora vem a pergunta central: o que faz alguém enriquecer? O que faz alguém prosperar financeiramente? Ouçam atentamente. Resultados financeiros são obtidos por meio de hábitos financeiros. Não se engane, para enriquecer é preciso ter hábitos que conduzam ao enriquecimento. Ora, nós somos em grande parte resultado das nossas escolhas. E agora vem o mais surpreendente. A Bíblia Sagrada revela quais são os hábitos que enriquecem. Sim, as Sagradas Escrituras revelam os hábitos que conduzem ao progresso financeiro. São esses hábitos que irei apresentar a você. Mas antes, me ajuda com a sua inscrição e comente aqui embaixo para que eu possa entender o que foi relevante e possa melhorar ainda mais o conteúdo desse canal. Então continue aqui e conheça os 5 hábitos enriquecedores segundo a Bíblia. Para falarmos sobre os hábitos que são enriquecedores segundo a Bíblia, uma importante ressalva precisa ser feita. A Bíblia não promete enriquecimento financeiro para ninguém, nem mesmo para cristãos fiéis. Isso significa que não é pelo fato de seguir os princípios bíblicos que você deve exigir de Deus riqueza financeira. Por outro lado, é inegável que aquele que segue os princípios financeiros das Escrituras está mais perto da prosperidade espiritual, familiar e também da prosperidade financeira. Resumindo, seguindo a Bíblia, o que a Bíblia aconselha, você estará mais propenso à prosperidade financeira, mas você não deve exigir essa prosperidade a Deus. Não se deve barganhar nada com Deus. Feito essa ressalva, agora estamos aptos para conhecer os 5 hábitos que enriquecem segundo a Bíblia Sagrada. Primeiro hábito enriquecedor: viver abaixo dos seus meios. Sendo objetivo, viver abaixo dos seus meios significa não gastar tudo que você recebe. Significa sempre poupar parte da sua renda. É isso que a Bíblia recomenda. Pense comigo. Certamente você se lembra da história de José do Egito. Os 7 anos de fartura, seguido de 7 anos de escassez. Nessa ocasião, Deus direcionou José para que o Egito vivesse abaixo de seus meios, para não consumirem toda a produção dos anos de fartura, para que poupassem 20% da produção. Foi o ato de viver abaixo dos meios que fez o Egito passar pelo tempo de fome, mas que apenas passar pela fome. O Egito prosperou em meio à crise. Prosperou pelo simples ato de viver abaixo dos seus meios. Este é o mesmo conselho que vemos em Provérbios 21:20. Há tesouro precioso e azeite na casa de sábio, mas o homem insensato os devora. É triste, mas a maioria das pessoas não possui o hábito de viver abaixo de seus meios. A maioria não poupa nada. A maioria simplesmente gasta tudo que recebe. Alguns justificam isso dizendo: não tem como poupar ganhando tão pouco. Quando eu receber mais, quando o meu salário aumentar, eu começo a viver abaixo dos meus meios. Olha, existe uma verdade que precisa ser dita. Nós fomos treinados para gastar tudo que recebemos. A tendência é que nosso gasto sempre aumente. Essa é a verdade. Vivemos numa sociedade onde é comum os gastos aumentarem de acordo com o aumento dos recebimentos. Se você recebeu 5.000, gasta 5.000. Se passa a receber 10.000, passa a gastar 10.000. Se recebe 100.000, gasta 100.000. Digo que fomos treinados para gastarmos tudo que recebemos, pois exatamente é esse treinamento que temos em boa parte da grande mídia. Eles dizem: compre isso, você precisa daquilo, sua vida será melhor adquirindo agora esse novo produto.
Assim, se você não abrir os olhos, você sempre gastará tudo que recebe. Ouça, gastos são como unhas. Eles sempre crescem. Logo, de tempos em tempos precisam ser cortados. Para prosperar financeiramente, é fundamental viver abaixo dos seus meios. É isso que a Bíblia aconselha. Segundo hábito enriquecedor, ter mais de uma fonte de renda. Certamente você conhece o ditado popular: não coloque todos os ovos no mesmo cesto. Por que não devemos colocar todos os ovos no mesmo cesto? Porque se ele cair, perderemos todos os ovos. A forma óbvia de minimizar os riscos é dividir os ovos em vários cestos. Sim, eu sei que você já conhecia isso. Afinal, quase todos conhecem. Mas conhecimento não é sabedoria. Conhecimento não é prática. Faço questão de reforçar isso, pois, infelizmente, pouquíssimos são os que praticam conhecimento desse ditado nas suas vidas. Ei, ter apenas uma fonte de renda é o mesmo que colocar todos os ovos no único cesto. Não importa se você tem uma carteira assinada há muito tempo, ou se você é concursado. Não importa se você tem uma empresa de sucesso há anos. Ter apenas uma fonte de renda é extremamente perigoso. Por que é perigoso? Porque empregos não são vitalícios. Porque empresas podem quebrar. Salários, incluindo de servidores públicos, podem ficar defasados. Imprevistos podem e provavelmente irão acontecer, cedo ou tarde. Quanto a isso, veja o que está escrito em Eclesiastes 11:6. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Atente-se para o meu conselho. Crie o hábito de ter várias fontes de renda. Sim, ter várias fontes de renda é um hábito que você desenvolve com o tempo e que é praticado diariamente. Tenho uns amigos que possuem esse hábito. Sempre que passo tempo com eles, aprendo muito e acabo reforçando o hábito da criação de fontes de renda. Outro dia, num restaurante com um desses amigos, almoçávamos e reparávamos cada setor do restaurante, analisando o que poderia ser melhorado e rentabilizado. Olhávamos para o caixa e dizíamos: eles deveriam ter sobremesas, chocolates e balas para os clientes que acabaram de almoçar. Notávamos o comportamento do garçom e logo concluímos: ele deveria oferecer sucos e refrigerantes nas mesas. Isso aumentaria a rentabilidade do restaurante. Perceba, quem tem hábito de gerar fontes de renda treina a mente para a todo momento ver possibilidades. Crie você também este hábito. Antes de conhecer o terceiro hábito, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo o que você está achando que teria o maior prazer em respondê-lo. Terceiro hábito, ter uma reserva de emergência. Reserva de emergência se refere a um dinheiro guardado que pode ser usado somente em caso de emergência. Seja emergência boa, como no caso de intercâmbio ou oportunidade única de negócio, e também em caso de emergências aparentemente ruins, como o caso de desemprego ou problemas de saúde. Vou ser sincero, me choca o fato de as pessoas ainda não conhecerem o poder enriquecedor das pessoas de que há no hábito de ter uma reserva financeira. Particularmente fico pensando, se as pessoas soubessem o quanto uma reserva enriquece, todos teriam uma. Veja o que a Bíblia diz. Veja o que aconteceu com o Egito quando criou uma reserva de emergência nos 7 anos de fartura. Sabe todo o poder financeiro que os faraós tinham e que hoje temos noção por meio da Bíblia? Os registros históricos e das provas arqueológicas. Parte significativa desse poder foi obtida por meio da reserva de emergência criada por José. A reserva financeira do Egito o enriqueceu como nunca. Olha, mas eu já sei. Alguns vão dizer, o Egito só criou uma reserva financeira porque saberia que haveria 7 anos de fome. Eles só criaram a reserva por saberem que temos imprevistos. Ei, ouça, amigo, amiga, imprevistos sempre vão acontecer. Imprevistos, na verdade, são previstos. É isso que a Bíblia diz em Eclesiastes 9:11. Retornei para ver debaixo do sol que a corrida não é dos ligeiros, nem a batalha dos poderosos, nem tampouco são os sábios os que têm alimento, nem tampouco são os entendidos os que têm riquezas, nem mesmo o que tem conhecimento tem o favor. Por quê? Ele explicou, porque o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos eles.
Não importa se você serve a Deus, se segue os seus mandamentos e estatutos, você não está livre dos imprevistos. Logo, o mais sensato é estar preparado para o caso de algum imprevisto acontecer. E uma das formas de se preparar é com uma reserva de emergência. Afinal, o dinheiro serve de defesa. É isso que a Bíblia diz em Eclesiastes 7,12, porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. O hábito de ter uma reserva de emergência, além de ter alto potencial de proteção, também é um hábito enriquecedor. Quarto hábito enriquecedor, hábito de investir. Lembra que um dos hábitos enriquecedores mencionados aqui foi o de viver abaixo dos seus meios? Pois é, um dos motivos pelos quais você deve viver abaixo dos seus meios é para poder investir. Olha, é inegável, se você adquirir o hábito de investir, seja em ações, em fundos imobiliários, renda fixa, imóveis ou em negócios, a tendência é que você tenha uma vida financeira muito mais próspera. Em vários momentos, temos a Bíblia nos incentivando sobre investimentos. Um destes momentos pode ser percebido na parábola dos talentos contada por Jesus em Mateus 25. Resumindo, essa parábola conta a história de um senhor que distribuiu seus bens a seus servos conforme a capacidade de cada um. Alguns servos investiram o que receberam e assim multiplicaram os bens, mas um dos servos guardou o que recebeu e não investiu. Desapontado com a atitude deste servo, o Senhor disse: "Você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros." Mateus 25, 27. Tudo que temos pertence a Deus, e Ele quer que multipliquemos os recursos que Ele deixa em nossas mãos. Sim, nossos recursos espirituais, familiares e também financeiros devem ser multiplicados. Vou ser franco, se você quer realmente ter uma vida financeira mais próspera, você precisa aprender a investir. Afinal, é investindo que você poderá deixar de trabalhar por dinheiro. É investindo que você colocará o dinheiro para trabalhar para você. É investindo que você conquistará sua liberdade financeira. Não vou mentir, adquirir o hábito de investir não é fácil. No começo, dá medo. Falando em específico do investimento e aplicações financeiras, no começo você terá receio em abrir uma conta em uma corretora. Terá medo de transferir dinheiro para a corretora. Ficará receoso ao escolher os produtos financeiros que vai investir, seja produtos de renda fixa ou produtos de renda variável. Meu conselho é: não deixe seu medo te impedir de investir. Com o tempo você vai aprendendo, vai ficando mais seguro e os resultados vão surgindo. Quinto hábito enriquecedor segundo a Bíblia Sagrada, hábito de buscar sabedoria. Provérbios 3, 13 e 14 diz: "Como é feliz o homem que acha a sabedoria e que obtém o entendimento, pois a sabedoria é muito mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro." O caminho da prosperidade financeira passa inevitavelmente pela sabedoria, mas o que é sabedoria? Uma das melhores definições de sabedoria diz que sabedoria é saber fazer, é conhecimento colocado em prática. Grave bem essa informação: sabedoria é saber fazer, é conhecimento colocado em prática. Faço questão de enfatizar isso, pois o conhecimento tem pouco valor sozinho. O que mais vale é o conhecimento colocado em prática. Por exemplo, muitos possuem o conhecimento que é importante poupar, mas poucos poupam. Poucos possuem a sabedoria de poupar. Muitos, ao verem o que eu disse aqui, terão conhecimento, o que é importante viver abaixo dos seus meios, mas infelizmente poucos terão a sabedoria de viver abaixo dos seus meios. Veja bem o que está em Provérbios 13,16. Todo homem prudente age com base no conhecimento. Meu amigo, minha amiga, você precisa obter conhecimento. E falando de finanças pessoais, você precisa ter conhecimento financeiro. Você precisa conhecer formas inteligentes de fazer dinheiro. Você precisa conhecer sobre renda passiva. Você precisa conhecer sobre reserva de segurança, conhecer sobre os investimentos, investimentos em ações brasileiras, ações estrangeiras, fundos de investimentos imobiliários, renda fixa e por aí vai. Mas, mais que conhecer, você precisa adquirir a sabedoria, isto é, você precisa colocar em prática aquilo que conheceu. Aí estão os 5 hábitos enriquecedores segundo a Bíblia. Primeiro, viver abaixo de seus meios. Segundo, ter mais de uma fonte de renda. Terceiro, ter uma reserva de emergência. Quarto, investir. Quinto, buscar sabedoria.
Aqui tem duas notícias para você, uma boa, outra nem tanto. A boa notícia é que cada um desses hábitos pode melhorar radicalmente a sua vida. Falo por experiência própria, pois essa melhora significativa eu vi em minha vida a cada hábito que consegui adquirir, a cada hábito que eu consegui implementar em minha vida. Quando comecei a viver abaixo dos meus meios, minha vida melhorou. Quando comecei a ter mais de uma fonte de renda, também. O mesmo aconteceu quando criei minha reserva de emergência, quando comecei a investir e quando busquei incessantemente a sabedoria financeira. Então não menospreze esse conhecimento. Mas como disse, eu também tenho uma notícia não tão boa assim. Essa notícia é que novos hábitos não são fáceis de adquirir. Ou seja, não será da noite para o dia que você conseguirá adquirir cada um desses hábitos. Tenha paciência com você mesmo, um passo de cada vez. E aqui aproveito para deixar uma sugestão de leitura, o livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Este livro pode ajudar muito na aquisição de novos hábitos. Vou deixar aqui embaixo no link da descrição e fixados nos comentários caso você queira adquirir. Então, se você gostou, comente aqui embaixo e fique com Deus. Um grande abraço de seu amigo Evandro Pereira do canal Transformando o Seu Mundo.